Então, nesse vídeo, a gente vai falar a respeito de alguns pontos interessantes dessa greve que a gente pode gerar algumas conclusões. Primeiro, o papel da mídia. A mídia, nos primeiros dias, ela atuou meio que fomentando e apoiando, em certa medida, a greve dos caminhoneiros, né? Tinham empresários envolvidos, com interesses desses empresários envolvidos, então a mídia estava trabalhando ali, não criticando muito as atuações dos caminhoneiros, tudo parado, até que fazendo um trabalho tranquilo com relação a isso. Logo que o governo criou as ações para atender os interesses desses empresários, diminuindo o diesel, em um primeiro momento, aí o que a mídia fez? Aí a mídia começou a voltar-se completamente contra a greve. Então a gente pode ver que a mídia ela jamais vai trabalhar a favor dos trabalhadores, né, reais. Ela trabalha simplesmente para atender objetivos empresariais. Aí começou ataques, começou a criticar, começou a falar dos prejuízos, começou a inventar mentiras de que os hospitais não estavam conseguindo atender os pacientes porque remédios e oxigênio não estava chegando, o que se descobriu através de vários vídeos, através até mesmo de uma organização dos trabalhadores que estavam parados, demonstrando que isso era uma farsa, era uma mentira, porque os caminhões com remédios, carga viva e também material hospitalar, todos eles estavam passando, todos eles estavam sendo liberados para poder transitar normalmente, demonstrando também que a mídia ela é totalmente mentirosa e isso ficou claro para o país inteiro. Outro aspecto é que a mídia ela tentou colocar a população contra a greve, mas dessa vez ela não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Primeiro porque a classe de caminhoneiros ela é uma classe muito grande. A classe dos caminhoneiros tem mais ou menos 2 milhões de caminhoneiros. E esses 2 milhões de caminhoneiros eles têm famílias, e as famílias repassam essas informações para outras pessoas. Essas famílias elas estão ali no contexto desses caminhoneiros, sabem o quanto eles sofrem para poder fazer esse transporte aqui no Brasil. E vamos supor que cada caminhoneiro desse tem uma família de 10 pessoas. Só isso já dá 20 milhões de pessoas ligadas a esses caminhoneiros. Então, a partir disso, dá para a gente ver que os caminhoneiros eles têm uma força muito grande, inclusive de formação de opinião. Essa força na formação de opinião, ela ficou muito clara quando a Globo News, depois de fazer várias matérias a respeito dos impactos da greve, como falta de alimentos em supermercados, por exemplo, ela perguntou para a população se a população era a favor ou contra a greve. E aí, por surpresa, o repórter ele acabou vendo que 94% das pessoas, isso no terceiro dia de greve, acabou respondendo que sim, era a favor da greve, mesmo faltando produtos no supermercado. E apenas 6% era contrário à greve. Então aí já dá para você ver que os caminhoneiros, se eles se articularem, eles têm a capacidade de formar uma opinião muito forte, eles têm inter-relação entre praticamente todas as famílias do Brasil, e é muito difícil você conseguir manipular toda uma população contra uma classe que tem entrada em praticamente todas as famílias do Brasil, que é a classe dos caminhoneiros, que é uma classe muito grande e ainda tem familiares que têm contatos com outras pessoas e que podem passar as informações do que eles estão sofrendo com esse aumento absurdo nos preços dos combustíveis, com um rebaixamento do valor do frete, já que com a queda da atividade econômica, alguns caminhões eles acabaram ficando ociosos. Aumento da oferta de caminhões acaba fazendo uma queda nos preços do frete. Então, assim, os caminhoneiros, nesses últimos anos, eles têm perdido muito a margem de lucro deles, e esse foi um dos fatores aí preponderantes para que eles entrassem nessa paralisação geral aí das suas atividades, que gerou esse impacto muito forte na economia do país. Então, esses são alguns fatores interessantes sobre a greve dos caminhoneiros, né, e a percepção da população com relação a isso que eu queria compartilhar com vocês. No próximo vídeo, então, aí sim a gente vai falar sobre o acordo firmado e quais os impactos que isso vai gerar para a população brasileira, já que boa parte desses recursos serão retirados dos impostos, né, dos valores dos impostos arrecadados por nós, e isso vai ter que ser tirado também
de recursos de investimentos nacionais, inclusive em saúde, educação e o próprio transporte. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? Muito obrigado por acompanharem o nosso canal. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? E agradeço a vocês pela presença e por assistir esse vídeo. Muito obrigado.